Olá, meus amados irmãos e irmãs. É com satisfação que cumprimento através de mais esse estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nos abençoe, enriquecendo o nosso conhecimento com o Teu conhecimento, com a sabedoria do Teu reino. Que possamos, pela Tua graça, ter a iluminação e direção do Teu Santo Espírito ao abrir e estudar a Tua Palavra, ao exercitarmos a Tua Palavra e ao ensinarmos a Tua Palavra. Perdoe nossos pecados e faltas, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, os 7 selos. Apesar desse título, os 7 selos, esse manual que estamos estudando, não sei porquê, não foi comentado sobre a abertura do 7º selo dentro desse manual, dentro desse estudo. Acredito que foi um erro, um vacilo do autor e acabou passando batido também pela mesa revisora. Mas nós comentaremos sobre a abertura do 7º selo lá no 7º tema. Estaremos aproveitando a oportunidade para isso. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10 diz o seguinte: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Interessante que na finalização aqui deste verso principal, nós temos aí duas funções, duas missões escatológicas apresentadas a nosso respeito. A primeira é que nós, na eternidade, exerceremos a função de sacerdotes. Evidentemente, creio que isso está mostrando na ótica do milênio, porque não faria sentido esse sacerdócio pela eternidade afora, uma vez que será encerrado a história do pecado. Então, evidentemente, o contexto aqui está apontando para essas funções do período do milênio, com relação ao sacerdócio. E com relação ao reinado, aí sim, podemos olhar de uma ótica da eternidade, porque Deus continuará deste planeta aqui, administrando o universo, mas distribuirá responsabilidades para nós, para o reinado da terra em si, porque está sendo específico aqui sobre a terra. É muito curioso isso aí, muito interessante essa abertura sobre os 7 selos. No segundo tema, a abertura do primeiro selo. A abertura do primeiro selo encaixa com a abertura da primeira igreja, o período de ambos, tanto da primeira igreja que foi Éfeso, que estudamos anteriormente, no tema da semana passada, como esse tema aqui, do ano 31 ao ano 100, encaixa então com perfeição o período do cumprimento profético e histórico de ambas as profecias. No primeiro selo, então, ao abrir, vemos um cavalo branco com um cavaleiro armado e coroado com a vitória. Evidentemente, não tem outra visão a não ser o próprio Cristo, né, como vencedor antecipado dessa grande batalha, do grande conflito. E a brancura, nós podemos perceber a pureza e o desejo iminente de todos os conversos e cristãos, aquele desejo do primeiro amor de arrancar e pregar mesmo o Evangelho, com aquele fogo de entusiasmo sem igual. Muito interessante isso aqui. Mesmo como mencionado no contexto da profecia, que eles seriam perseguidos. E realmente, infelizmente, dentro da própria igreja cristã, tinham cristãos judaizantes. Isso sem falar na antiga religião
na qual o Messias cresceu, nasceu, morreu e ressuscitou, o judaísmo. Como tinham fundamentalistas que se agregaram nessa perseguição, que empreenderam uma campanha de perseguição até por volta do ano 100 da era cristã. E quando entramos então no terceiro tema, segundo e terceiro selos, aí temos também períodos idênticos do segundo selo com a segunda igreja. A segunda igreja foi Esmirna, e aqui o segundo selo, um cavalo vermelho. Lembra que eu acabei de dizer agora há pouco? Que os judeus perseguiram os cristãos até o ano 100. E no ano 100, exatamente, o Império Romano assume esse comando. Inclusive, no tema anterior, quando falamos sobre Esmirna, vimos lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, aqueles 10 dias de Diocleciano, da intolerância religiosa que aquele imperador declarou contra os cristãos. O seu filho, Constantino, assume o trono e de cara declara 10 anos de tolerância religiosa. Mas em contrapartida, emplaca dentro da igreja uma série de mudanças apóstatas que levou a igreja, em uma grande maioria, a se apostatar, preparando o campo para o protestantismo que se daria logo a seguir. Esmirna, então, do ano 100 ao ano 323, foi exatamente o ano que teve a mudança da lei de Deus. E Pérgamo, que é o terceiro período, que encaixa com o terceiro selo, que é o cavalo preto. Olha que característica mais interessante, representando a cor da apostasia. Tanto a igreja de Pérgamo quanto o terceiro selo, então, emplacam-se dentro do ano 323 ao ano 538 da era cristã. Mas veja que curiosidade mais interessante. Como eu disse, no segundo selo e segunda igreja, aqueles 10 anos de intolerância e os 10 anos de tolerância religiosa, que é um destaque interessante desse segundo período, o segundo selo. Mas quando entra então na igreja de Pérgamo, várias coisas aconteceram, vários marcos históricos nós temos hoje para comprovar a caracterização desse período com relação ao terceiro selo. De cara, no ano 326 da era cristã, Constantino, após ter conseguido mudar a lei de Deus, ele faz um anúncio extraordinário, que era uma promessa já do relacionamento de Roma com o cristianismo, de oficializar a religião do império como cristianismo. E como prova disso, no ano 330, ele anuncia a remoção da sede do Império Romano de Roma para Constantinopla. Ou seja, Roma ocidental não teria mais sede administrativa do governo, só lá em Constantinopla, em Roma Oriental. E 7 anos mais tarde, no ano 337, o apogeu do cumprimento de suas promessas. Ele se batiza, Eusébio o batizou, na igreja primitiva, e também foi esse o ano de sua morte, a morte do imperador Constantino, o ano 337 da era cristã. Mas não fica por aí não. Várias outras coisas aconteceram que no tempo da lição não dá tempo da gente trabalhar, não dá tempo de analisar tantos detalhes. Constantino fez vários feitos, inclusive feitos importantes, como a reunião dos cânones do cristianismo, porque o pai dele já tinha perseguido e destruído as escrituras sagradas. Constantino fez essa obra bacana também, sob o exercício de Jerônimo na época. Mas daí adiante, então, após a morte de Constantino, tem mais algumas ocorrências interessantes que nós não poderíamos deixar de mencionar,
como no ano 375, o culto aos santos já entra na igreja. Uma marca de apostasia estúpida, né? No ano 404, trocaram o nome de culto para missas. Isso tudo foi fermentando o protestantismo dentro da igreja. No dia 25 de dezembro do ano 425, duas marcas. Primeira, muda o nome da igreja de Igreja do Caminho, que era como era conhecida, para Igreja Católica Apostólica Romana. E também o líder que era conhecido como Bispo de Roma passou a ser conhecido como Papa, que é um nome de blasfêmia, porque se os nomes que surgiriam adiante, como Vicário Vis Filii, Dux Cleri e outros mais, eram nomes de blasfêmia, apresentados também na profecia apocalíptica, imagine também Papa, ou seja, pai, substituir o próprio pai. Isso não tem cabimento um negócio desse. No ano 431, eles instituíram o culto à Virgem Maria. Olha aí. Lá atrás, muda o nome normal dos cultos para missas. E o único culto que ficou sustentado foi o culto à Virgem Maria. Não tem dúvida. Foi uma grande mulher, uma escolha maravilhosa, sem sombra de dúvida. Não tinha pessoa melhor no mundo para essa missão de trazer o Messias para todos nós, de trazer o Salvador para nós. Mas em momento algum, nenhum mortal seria colocado entre Deus e nós. O único intercessor entre Deus e nós é Cristo. E como fazer culto de veneração a qualquer mortal que seja? Completamente antibíblico. Agora, no ano 476, a queda do Império Romano Ocidental. Aqueles 10 tribos bárbaros invadem o Império Romano Ocidental e transforma na atual Europa, dividida em 10 países. Fato histórico esse, que abriria precedentes para outras estruturações da apostasia também dentro da igreja. Veja que tudo isso foram cumprimentos proféticos que se tornaram fatos históricos, tanto das profecias de Daniel, de Apocalipse, como de outras partes da Bíblia Sagrada. No ano 500, eles instituem o uso da roupa sacerdotal oficialmente dentro da igreja. No ano 503, eles introduzem a doutrina do purgatório. E no ano 533 da era cristã, Justiniano, que era o imperador na ocasião, declara o Papa como o cabeça das santas igrejas da terra e transfere de papel passado a cidade de Roma para o domínio do papado. E no ano 538, definitivamente, inicia o próximo período, que seria a abertura do quarto selo, e também que encaixa parcialmente com o período da quarta igreja, que é Tiatira, onde entramos então no quarto tema, a cena do quarto selo. Como eu disse, parcialmente encaixa com o período de Tiatira, porque Tiatira ia cobrir espaço, não só ocuparia espaço no quarto selo, mas como no quinto selo todinho e numa pontinha do sexto selo. Ainda estaria dentro do período da igreja de Tiatira, esses 3 selos. E tratando do selo, então, a igreja de Tiatira, na realidade, é o período da supremacia papal completa, que começou no ano 538 e iria até o ano de 1798. Para ser exato, no dia 22 de fevereiro de 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, invade a Itália e apreende o Papa Pio VI e traz ele, exilando-o na cidade de Valência, na França, onde o mesmo morreria ali. E encerraria ali o período dos 1260 anos também, tão comentado nas profecias bíblicas. Em se tratando então dos selos, aqui a cena do quarto selo, nós podemos remontar o período do ano 538 ao ano de 1517.
Aqui encaixa, com a abertura do quarto selo, o famigerado cavalo amarelo. Amarelo, cor da morte. Um período muito agressivo que se desempenhou desde a perseguição que iniciou no noroeste da Itália contra os valdenses até os dias de Lutero, que já estávamos aqui no apogeu, na fornalha da perseguição contra os cristãos. E diversas igrejas já vinham se formando e sendo perseguidas, as pessoas sendo mortas e arrastadas aos tribunais para todo lado. Martinho Lutero, aqui, já estava com 38 anos de idade, e lembra que ele aos 18 anos de idade, lá na faculdade onde estudava, na biblioteca da faculdade, ele descobriu uma Bíblia latina. E já agora, então, com os 38 anos de idade, ele já tinha desenvolvido as suas teses bíblicas, teses importantíssimas de protesto contra as apostasias de Roma, e afixou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Veja que atitude, hein? Martinho Lutero, aos 38 anos de idade, o que ele fez? E isso foi uma explosão de prato cheio de um ex-membro da própria igreja, um líder, agora numa atitude desse tamanho. A abertura do quinto selo. O quinto selo já assume os cavalos. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Até no quarto selo, 4 animais. Agora, o quinto selo, almas, debaixo do altar. Que coisa mais curiosa, né? Esse altar, nós sabemos que o altar, ali no santuário hebreu, tinha o altar de incenso, é o altar que ele está comentando aqui, e debaixo desse altar que ele estava vendo. Então, veja que esse altar era uma espécie de portal, aonde, através dele, o profeta conseguia ver. Veja que coisa mais impressionante. Não só foi visto através desse altar os protestantes, as vítimas da sanha perseguidora de Roma, a protestarem e a clamarem, dizendo: ó Senhor, santo e soberano, até quando durará o nosso sofrimento? Porque não julgas e vingas o nosso sangue desses que nos perseguem? E que foi dito para eles? Aí entra para nós hoje uma mensagem escatológica. Foram-lhe dado compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que aguardasse mais um pouco de tempo até que se completasse o número de conservos e irmãos seus que haverão de morrer como vocês estão morrendo hoje. É o que nós temos na altura do capítulo 6 de Apocalipse, no verso 11. Mostrando que ainda vai ter uma perseguição para encerrar a história do conflito e que vai haver mortos. Mas na hora que atingir esse número de mortos, que o Senhor sabe qual é, nós não sabemos, ele dirá: está feito. E estará encerrando a história do grande conflito, fechando a porta da graça, desencadeando as 7 últimas pragas, e o Senhor Jesus voltando para nos buscar, para recolher os seus escolhidos de todos os tempos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Para que eu e você façamos parte desses escolhidos. Não importa se será entre os ressurretos ou se será entre aqueles que serão trasladados vivos sem provar a morte. Sexto tema. A abertura do sexto selo. Aqui ainda pega uma pontinha da igreja de Tiatira, que a igreja de Tiatira vai até o ano de 1798. O fechamento do quinto selo vai até 1755. Exatamente no dia 1º de novembro de 1755. Por quê? Porque na abertura do sexto selo, já de cara abre com um grande terremoto
que encaixa perfeitamente nessa data de 1º de novembro de 1755, como o terremoto de Lisboa, que foi uma tragédia marcada no mundo inteiro naquela época, de tão grande foi a destruição desse terremoto. Previsto nas Escrituras Sagradas, aqui no livro do Apocalipse. Esse marcou a abertura do sexto selo. Em seguida a esse terremoto, nós já podemos ir para a data de 19 de maio de 1780, quando aconteceu o segundo sinal previsto na abertura também do sexto selo, que é o escurecimento do sol e a lua tendo ficado vermelha como saco de silício. Também isso aconteceu. Está marcado na história. Não tem como negar. E esse dia escuro não foi eclipse, é o dia inexplicável. Porque eclipse é quando a lua tampa o sol. Isso não aconteceu. O sol simplesmente apagou. Os seus raios não atingiu a terra. Houve um dia escuro na face da terra. E isso a ciência até hoje não explica. Só o Senhor um dia poderá nos esclarecer que feito foi esse. De escurecer o sol para o planeta, sem atingir e manter a harmonia dos demais planetas. É claro, lá no Gênesis, durante os 3 primeiros dias da criação, foi o sol dele, foi a presença dele, que ele é a luz, a essência da vida, é que manteve o planeta. Só no 4º dia veio o sol, da mesma forma ele manteve o resto. O resto dos planetas que precisaria da luz desse sol quando aconteceu isso. Porque a ausência de sol e a ausência de Deus é caos, é morte total. Sem sombra de dúvida. E aqui foi um fato semelhante ao do Gênesis, quando os 3 primeiros dias, ele criou os 3 dias sem a presença do sol. E aqui isso repetiu. Muito interessante. E um terceiro sinal na abertura desse sexto selo foi o que aconteceu em 13 de novembro de 1833, a queda das estrelas, ou meteoros cadentes. Cumpriu-se com perfeição também nessa data. Esse selo passa por nossos dias e se estenderá até a volta de Cristo. O sexto selo. Estamos vivendo no período do sexto selo. Foi dentro desse selo também que se desenvolveu o período profético e histórico das igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que também até hoje é a igreja que está viva, está aguardando o Senhor. A igreja de Laodiceia, a igreja que eu e você pertencemos. Pelas profecias bíblicas, já estudamos anteriormente, povo justo, ou povo do juízo, porque vivemos o momento do juízo investigativo. E o sétimo tema, a abertura do sétimo selo. O sétimo selo, Apocalipse capítulo 8, verso 1. Ao abrir o sétimo selo, houve silêncio no céu por meia hora. Irmãos, já comentamos anteriormente sobre a hermenêutica. Apenas enriquecendo e relembrando, nos princípios da hermenêutica, quando a profecia começa simbólica, ela termina simbólica. Se ela começar literal, ela termina literal. Não há como misturar literalismo com simbolismo. Então, essa profecia aqui, de meia hora profética, ela é literal. Apesar de haver opiniões diversas, isoladas, e não no contexto unânime da Bíblia Sagrada, de que seriam 7 dias essa meia hora profética, mas não é. Porque ela está dentro do milênio, vai acontecer no primeiro dia do milênio, que é literal. O milênio se tornou literal porque o próprio profeta João estará ressuscitando dentro dele. Por isso são 1000 anos literais. Também Apocalipse 18:8 fala das pragas que cairão em um só dia. Por quê? Porque é o primeiro dia do milênio. A destruição mencionada em Apocalipse 18, verso 10, desse planeta babilônico todinho, da baderna religiosa do planeta, fazendo alusão ao planeta todo, durará 1 hora, literal também. Ou seja, nós já teríamos chegado ao céu, nessa viagem de volta,
quando depois que chegarmos lá, meia hora depois é que estará acabando a destruição aqui, do fogo que ficou aqui, destruindo esse planeta. Nós estaremos voando de volta a nos tornarmos membros de uma raça pura, como originalmente fomos criados no Éden, raça pura. Nos tornamos raça caída, raça eleita, mas o grande conflito nos mostra, na página 650, 651, o carro de rodas vivas que nos levará de volta à cidade santa, aquela cidade que Jesus foi preparar e disse que quando concluísse, voltaria para nos buscar, para que onde ele estivesse, estivéssemos nós também. O sétimo selo, então, é nada mais, nada menos do que meia hora de silêncio universal, atribuídos, evidentemente, a essa expectativa do retorno nosso aqui da Terra em direção ao reino eterno. E é lógico, na velocidade muito acima da velocidade da luz que viajaremos, pararemos em vários pontos, com certeza, em pontos importantes, interessantes, que a Pena Inspirada nos apresenta, da página 457 a 460, de Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, que diz o seguinte: aquele que vive, que venceu a morte e a sepultura, jamais abandonará seus fiéis seguidores e mesmo quando eles sofrerem o martírio, serão vitoriosos, tendo a coroa da vida à sua espera. Veja que realmente é uma mensagem de muita esperança para nós e de muito conforto. Que Deus abençoe a mim, a você e aos nossos lares, que sejamos contados entre os salvos. Santo Deus, dirija a nossa vida, Senhor. Continue nos guiando e nos fortalecendo a fé, para que jamais desviemos dos teus caminhos e possamos, pela tua graça, cumprir cada um com a missão que tu nos tens confiado. Perdoe nossas faltas e pecados. Continue nos fortalecendo, nos abençoando e guiando. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.